dia, crianças, tudo bem? Olha só, a professora não tá feliz hoje porque a gente veio trazer os resultados finais. É aquela coisa, eu falo com vocês, parem de conversar, prestem atenção. Cíntia, para de falar com a colega. Helder, ajuda a Aline aí, mas nada resolve, né? Então, olha só, eu vou entregar aqui pra vocês o resultado final da nossa prova e eu vou falar, não tô satisfeita, tá? Cíntia, ó, você foi aprovada. Mas por um fio, mulher, o que eu falo pra você, para de conversar, presta atenção. E não adianta, né? Agora tenha cuidado, viu? Suzane, você foi pra recuperação final. É aquela coisa que a gente veio conversando, né? Eu falo pra você, presta atenção, mas eu tô falando, parece que você tá lá no mundo da lua, né? É complicado. Helder, você foi aprovado, mas eu quero que você preste bastante atenção na escrita, tá? Acento, pontuação, tá faltando isso. Precisa melhorar. Agora você, Aline, tá reprovada. Mas olha, deixa eu falar. Você lembra quando eu falei pra você, Aline, presta atenção. Aline, você entendeu? Você falava que entendeu. E agora, me fala, como é que eu faço? Você foi a única aluna que reprovou. Mas teve gente que ainda foi pra recuperação final. Ficou por um fio. Tia, ela é burra, tia. Não, olha só, agora não adianta mais nada, né? Não adianta falar mais nada, porque o resultado já tá na frente de vocês. Oi. Alô, bom dia. Bom dia. É a mãe da aluna Aline? Sim, é. Querida, eu tô ligando porque nós precisamos falar com você urgentemente aqui na creche Sei Tocando Muro. Teria como você vir agora? Tem sim, eu estou no carro que eu tô aqui próximo, já desço aí já. Pode ser? Tá ok, então estamos aguardando, tá bom? Tá bom, obrigada. Um abraço, tchau. Tchau. Gente, o que essa menina aprontou desta vez na escola? Ai, não aguento mais. Ai, Suzane, eu tô com muito medo da minha mãe. Eu também, Aline. Fiquei de recuperação, minha mãe vai me bater. Aline, o que você aprontou dessa vez? Nada, Por que mãe. a escola tá me ligando? Nada. Coisa boa não é. Porque você só apronta. Só apronta. Responsável da Aline. Eu, professora? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Posso ter uma conversinha com você, particular? Sim. Aline, você também pode vir, tá? Faz favor. Eu também. Bom dia, mãezinha, tudo bem? Bom dia. Olha só, te chamei pra falar sobre a situação da Aline, tá? Eu já entreguei o resultado final e infelizmente sua filha reprovou. Nossa, de novo? Pois é. Filha, o que eu faço com você? Mas eu Professora? estudei, mãe. Eu não sei o que eu faço, professora, porque em casa eu volto pra estudar, brigo com ela pra estudar. Eu acho que só quebrando a cara dela, dando uma surra. Só fazendo Olha assim. só, aqui eu converso com ela, venho conversando com ela, vou falando com ela, Aline, você estudou? E ela fala, estudei, tia. E aí, como é que a gente faz? Agora, esse aqui é o nosso resultado final. Eu sei o que eu vou fazer, professora. Vou tirar tudo dela e deixar ela de castigo e ainda dar uma surra. O pai dela ainda ajuda um pouquinho. Pois é, porque fica complicado, né? A gente fala, a gente tem esse contato com vocês, mas infelizmente... Tá bom, professora, eu sei que é o seu papel. Muito obrigada mesmo. Pode deixar que ela, eu vou dar um jeito em casa, vai se resolve lá, tá? Aline, estuda. Você precisa estudar para ser alguém na vida.
tá? Com licença. Como você está? Tudo bem. Tudo bem? Uhum. Então, eu tô chamando todos os professores, né, pra gente poder fazer uma avaliação geral, né? E a sua turminha teve um índice de reprovação muito alto. Isso me deixou bastante preocupada, né? E eu queria falar com você a respeito da aluna Aline, né? Que ela já foi reprovada de imediato. E eu queria saber, né, de você o que levou a essa reprovação. Então, coordenadora, é o seguinte, ela conversa demais, ela não participa das aulas, os deveres de casa vêm todos errados. Eu venho conversando com ela, eu venho tentando trazer novos métodos de ensino para ver se ela consegue compreender, mas nada surgiu efeito. Mas o ano todo, você tem certeza que você fez de tudo para essa aluna não ser reprovada assim de imediato? Eu tentei. De Tentei tudo, de de todas tudo. as formas. Olha, porque o que acontece, né? A gente está estudando o livro As Setas do Caminho, né? E ele traz muitas coisas bem ricas, né? Pra gente levar, né? Conosco, né? Pra gente conseguir ajudar aquelas crianças. Então, assim, eu acredito que você pode sim usar outros métodos, não só em sala de aula, não só em prova escrita, mas outros métodos para ajudar aquela criança. Porque às vezes a gente pensa que uma prova vai avaliar ela e ela vai ser aprovada ou reprovada, mas não, né? Você poderia sim ter usado várias outras formas para que ela conseguisse essa aprovação, né? Então você precisa trazer novas formas de avaliação para os seus alunos. Tá, ok. Tá bom? Tá. Eu vou te dar uma cópia desse livro, tá bom? Para você ler de novo, estudar ele mais um pouco. E eu tenho certeza que ele vai abrir sua mente assim, que você, meu Deus, né? E a gente vai tentar ajudar essa criança, Tudo bem. tá bom? Tá bom. Então qualquer coisa pode me procurar, tá? Tá, ok. Obrigada. De nada. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Boa tarde. Olha só, eu trouxe uma surpresa. Olha, nós vamos fazer uma nova forma de avaliação, tá bom? A tia pensou e a gente vai usar essa nova forma para a gente poder ver o que vocês aprenderam, tá bom? Vou explicar direitinho para vocês como é que vai ser essa atividade. Eu quero que vocês façam com muito carinho e muita atenção. Combinado? Combinado. Aline, olha só, a gente não vai fazer uma avaliação, não pensa como uma avaliação, tá? Fica calma, eu quero saber o que você sabe, não precisa ficar nervosa, tá bom? Olha só, esse quadrado vermelho, com esse outro quadrado vermelho, com esse quadrado azul, quanto que dá, Aline? 3. Não, muito bem. Vamos de novo? Vamos. Esse círculo amarelo, mais esse outro círculo amarelo, mais esse retângulo amarelo e esse triângulo amarelo. Quanto é que dá, Aline, no total? 4. Muito bem, Aline, tá vendo? Não precisa ficar nervosa, a tia só quer saber quanto que você sabe. Muito legal. Como você sabe, é isso aí, a tia quer saber o que você aprendeu, não precisa ficar com medo. Tá vendo? Eu tô vendo que você sabe muita coisa. Por que na hora da prova você fica com medo? Não precisa ficar com medo, você sabe o conteúdo. Boa tarde, tudo bem? Chamei aqui para falar sobre essa reta final. A gente fez algumas atividades com a Aline. Eu percebi que o nervosismo da Aline é mais na prova escrita. Ela conseguiu ter uma resposta muito positiva na prática. E aí eu tenho um novo resultado para a Aline. Ela conseguiu ser aprovada, tá bom? E assim, eu quero que a gente tenta entrar em consenso. Porque o que acontece? A gente está vendo que a dificuldade da Aline é na prova escrita. Agora a gente vai usar esse novo método, que é a parte, né, teórica, para poder ver se ela consegue os outros anos, tá bom?
Nesse momento, vamos fazer uma síntese do livro Avaliar para Promover, de Jussara Hoffmann. A avaliação mediadora é uma prática em construção, caminhos para pensar o ato avaliativo, frase da autora. Essa primeira parte do livro trata a questão de quando a escola parece não dar mais conta dos problemas sociais. A escola tem o papel de trazer de forma participativa e coletiva o aluno e a comunidade. Os problemas sociais e soluções de melhorias, buscando ensinar não só ao aluno, mas também às famílias, que são agentes de evolução na vida das crianças participativas. Uma escola de educação democrática é uma escola que se baseia dentro de uma linha chamada pedagogia libertária ou gestão democrática. Princípios democráticos que é especial na democracia participativa e que dentro dessas regras dá direito de participação por igualdade. Também implica o princípio da historicidade, conjunto dos fatores que constituem a história de uma pessoa ou região e que condicionam seu comportamento em uma dada situação de suas evoluções. O papel do avaliado ativo, aquele que transforma-se e traz do sucesso ao fracasso do aluno. Exemplo, nesses dias de pandemia, todos nós precisávamos nos transformar, trazer um novo para o ambiente escolar, para que os alunos não fossem prejudicados. Avalia-se para aprovar ou promover? Nesses dias de pandemia tem acontecido o quê? A questão dos pais que acham que os filhos não são capazes de fazer algumas tarefas, ou seja, os pais limitam de forma avaliativa, eles, os pais, impedindo que a criança de viver o novo de forma tranquila, respeitando o tempo, sem as demais comparações. A avaliação mediadora traz o confronto entre os objetivos pretendidos e alcançados. Interesses e valores dos alunos não se destina a explicar o seu grau de aprendizagem, mas essencialmente subsidiar o professor e a escola no sentido da melhor compreensão dos limites e possibilidades dos alunos, também de ações subsequentes para favorecer o desenvolvimento. Na avaliação mediadora, o tempo de reflexão não é olhar para trás, explicando que o aluno não fez, não alcançou, não sabe, mas é de projetar o futuro. O tempo da prospecção. A reflexão é a referência para os próximos passos. Prospecção é um conjunto de técnicas relativas à pesquisa. Localização precisa de muito estudo preliminar. É um termo no âmbito da geologia, que é usado para descrever os métodos usados para descobrir os filões ou as jazidas de uma mina de ouro. Trazendo para a nossa realidade, nossos alunos devem ser vistos como um potinho de ouro, que, se bem estudado e trabalhado da forma certa, será uma mina de ouro para a sociedade onde estão inseridos. Regimes seriados? Sim, quando os professores fazem avaliação sequencial, conforme os anos. É quando encontram as dificuldades e tendem a culpar as séries anteriores ou seus colegas de profissão, ao invés de ajudar o aluno a compreender uma questão anterior para o fechamento do ano atual. Isso acontece muitas vezes, onde encontramos alunos repetentes e ninguém consegue mudar a trajetória. Agindo desta forma, não vamos alcançar o objetivo de fazer com que cada aluno se torne um potinho de ouro e que brevemente estará vivendo em sociedade, aplicando tudo que nós, educadores, transmitimos para eles em todo o tempo que permaneceram conosco. Vínculo de baixa ou autoestima. Alguns alunos não desenvolvem as didáticas seriadas por conta das emoções, palavras e constrangimentos que passaram ou passam, seja em casa ou na escola. As emoções na educação têm total importância no aprendizado. Quem não se lembra daquele professor que abriu a sua mente acerca de alguma matéria? Efetivação do trabalho pedagógico. Sabemos da importância de uma equipe multidisciplinar, mas um papel importante nesse aspecto se dá à presença do pedagogo,
Sim, é fundamental. É ele que irá articular as organizações das práticas pedagógicas e que, consequentemente, a efetivação das propostas. É esse profissional o articulador do processo do ensino e aprendizagem, de forma de garantir a consistência das ações pedagógicas e administrativas. O sujeito só aprende na sua própria complexidade. Na complexidade, podemos trabalhar a ética, onde muitas das vezes ela, a complexidade, traz o erro, a discriminação ou até a infração. O ato de aprender, pela sua complexidade, exige um estudo que ultrapassa as raias da cognição, se encaminha para o afetivo e emocional, mergulha no social e se expande através do cultural, nos deixando perplexo frente a tal diversidade e a característica única que possui cada sujeito. Diz Piaget, é uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio, que na medida em que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou a montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma mobilidade das peças, tanto maiores quanto as mais estáveis, sendo assim se tornando e trazendo equilíbrio. É necessário também que tenhamos clareza de que o ato de aprender, que emana a aprendizagem nas suas mais recônditas possibilidades de evolução e de construção e aquisição do mundo que cerca o sujeito. Nele se estabelece, provocando a indissociabilidade entre o ato de aprender, o sujeito e a aprendizagem. Contribuir para a formação de pessoas moralmente melhores não é a única vantagem de se trabalhar com as virtudes com os estudantes. A prática é também uma forma de aumentar as chances de sucesso, tanto na vida escolar, tanto na vida profissional. Englobar ações aplicáveis à escola e à vida profissional, familiar e comunitária. Uma das características é prever a transformação no modo de agir de pais e professores, tratar de mudar o comportamento dos adultos para que possamos honrar a nobreza inerente nas crianças. Por meio de uma educação digna, a avaliação reflexiva que pode transformar a realidade da avaliação, que não será mudado a escola, a sociedade, e aí só depois mudaremos a forma de avaliação. A realidade da avaliação reflexiva vem primeiro, e assim podemos mudar a realidade da escola. A temática da avaliação da aprendizagem, ela já vem sendo discutida há um bom tempo. E dentro das discussões, esta procura a superação da concepção positivista e classificatória. O que é concepção positivista? Ela é voltada para a realidade de dados empíricos, ou seja, aquela avaliação que classificamos o aluno apenas por nota, sendo uma composição positivista e classificatória ainda existente nas escolas. Avaliação mediadora. Ela é fundada na ação reflexiva. Qual é o compromisso do professor nesta avaliação? É agir refletindo sobre as suas práticas, criando e recriando formas de aprendizagem segundo a necessidade do aluno. Qual será o papel do professor neste caso? O papel do professor se dá em ser um investigador, esclarecedor, também de organizar experiências significativas de aprendizagem. A autora defende uma avaliação. A saída somativa para a avaliação é a intenção de acompanhamento contínuo, de mediação e de intervenção. A avaliação dialógica respeitando a individualidade do aluno. Questão da organização das escolas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O costume das escolas se dá a um regime seriado. Esse tipo de regime, o aluno no primeiro ano do ensino fundamental tem que ter um certo conhecimento dos conteúdos daquele ano. E tem que ser suficiente para que o aluno possa passar mediante a uma nota. O que a autora diz sobre isso? Esse tipo de regime influencia na forma de avaliação. Ou seja, o aluno deve ter uma média 5 para ter aprovação para o próximo ano. Já a autora defende o regime não seriado, uma avaliação que vai mediar onde o foco está no processo e não no resultado final.
Avaliação da recuperação. O que seria isso? É aquela avaliação de repetição de conteúdo, onde o aluno faz a recuperação para completar a nota média, para uma verificação do resultado final, seja para ir para a série seguinte ou para repetir a atual. Na visão da autora, ela propõe estudos paralelos, próprios da avaliação mediadora, observar o processo do conhecimento construído, acompanhando o individual do aluno e observando as descobertas. O que retomar? O que ele aprendeu? O que ele não sabe? Questão de tempo. Isso é mais voltado para as séries finais. A autora define o tempo importante para a avaliação, pois requer um diálogo, uma abertura e para isso precisa de tempo, precisa de uma interação, delimitando o tempo fixo. Para as salas numerosas, que haja uma parceria entre professores e a equipe em geral, pois o aluno determina o seu tempo de aprendizagem, confrontando suas ideias com os colegas e vivenciando situações, problemas para resolver. E o professor, sim, o professor, deve oferecer diversas formas de aprendizagem na avaliação mediadora. Foco na avaliação mediadora. Ela é sistemática e intuitiva. Talvez você me pergunte, devemos avaliar em todo tempo? Não, claro que não, pois é impossível, mas devemos ter um planejamento de atividades e tarefas e todas elas têm que ser planejada e intencionalmente aplicada. Na busca de significado, qual é o propósito? O que eu vou dar? Devemos dar sentido a cada avaliação em sala de aula. É importante o aumento das possibilidades e é preciso diferenciar as avaliações. Desta forma, vamos mobilizar o conhecimento dos alunos, o conhecimento de forma de promoção. O outro ponto que devemos encontrar será o erro como oportunidade. Mas como assim? O exemplo do erro ortográfico. O erro nos dá a hipótese de como o aluno vê ou entende o conteúdo. Já para o aluno, vai ser uma oportunidade dele repensar sobre o seu erro, buscando a avaliação para melhorias e o conhecimento para a promoção, que é o título do livro. O que cabe ao professor? Vamos relatar rapidinho o que cabe a nós? Atentar sobre os conhecimentos prévios, ter uma visão interdisciplinar, organizar momentos de estruturação de pensamentos, fazer perguntas, manter-se flexível, crítico e atento ao seu planejamento. Questionador e provocador deve ser o educador, ser o mediador da mobilização do aprender. Talvez você, professor de creche, ache que esse livro não faça parte da sua rotina. Mas lembre-se que somos a primeira experiência dessas crianças na rotina escolar. Por isso, temos uma grande responsabilidade nesse início da jornada, pois preparamos eles para as séries seguintes e trazemos eles para a realidade de socialização pós-família. E cabe a nós trazer experiências produtivas e emocionalmente saudáveis. Mediante desse pequeno resumo, deixo para vocês uma pergunta. Que tipo de professor você deseja ser lembrado? Aquele que promoveu o caminho ou aquele que desistiu do caminho? Sabemos que a jornada não é fácil, mas se olharmos para o nosso passado, com certeza vamos lembrar de um excelente professor que promoveu o ensino em algum momento da nossa infância. Esse livro nos fala das possibilidades que devemos trazer para o ambiente escolar, dentro das nossas possibilidades. É claro que o livro não trouxe uma receita pronta, com um olhar diferente para cada aluno, buscando melhorias e artifícios para a aprendizagem criativa. Nesse vídeo, você verá depoimentos de pessoas que passaram por professores de diversos tipos. E você? Qual tipo de professor você quer ser lembrado? O que promove ou o que avalia? Esperamos, como equipe, ter contribuído um pouquinho com vocês, colegas de profissão. Eu me chamo Joselane Emerick e sou monitora da creche CEI Tocando o Mundo.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu me chamo Zete, sou professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde atuei na CRE de Samambaia, em turmas de alfabetização e ensino especial. Tenho uma formação em magistério, sou graduada em letras português e espanhol e pós-graduada em língua portuguesa, ensino especial e psicopedagogia. No capítulo em questão, o capítulo 4, que tem por título Avaliação e Mediação, a autora inicia com uma introdução interessante, onde ela faz uma analogia sobre as atitudes dos guias que trabalham ali no caminho de Compostela. E ela ressalta que os melhores guias são os peregrinos. Por quê? Porque eles acabam fazendo esse trajeto junto com os outros. E nesse caminhar junto, eles relatam experiências, contam suas histórias de vida, relatam seus objetivos para estarem ali. E isso faz com que nós pensamos, o que é esse caminhar junto? O que esse caminhar junto tem a ver com a avaliação mediadora? Em cada etapa da avaliação, por parte do educador, e da construção do conhecimento por parte do aluno, do educando, assume diferentes dimensões e significados. E às vezes, uma simples mudança de olhar, mudança de ato, faz com que esse significado, faz com que essas atitudes, elas podem ser transformadas, como a autora ressalta em alguns relatos que ela traz de professores. O aluno e o professor, eles precisam fazer leituras intensas e frequentes das situações. O professor, ele precisa estar com um olhar atento. Na realidade, a avaliação mediadora não é um processo previsível, porque ela vai envolver condições e ritmos diferenciados. O educador, ele deixa de ser um observador do progresso do aluno e passa a ser alguém que propõe ações, provoca, investiga, questiona, confronta, ou seja, ele é alguém que vai caminhar junto com esse educando. Educador e educando caminham juntos, um atento à necessidade do outro, ou seja, o educador precisa estar atento e sensível às necessidades do educando. Essa avaliação mediadora, ela é um processo que envolve troca de mensagens e de significado. Isso é sério, porque às vezes a mensagem é uma e a interpretação, o significado é outro. E é nesse ponto que a intervenção do educador se torna bem prescindível e significativa. A autora ressalta ainda que na grande maioria das vezes, isso acontece com muita frequência, viu? O aluno, ele é avaliado antes mesmo do início do ano letivo. Quando o professor senta para organizar o seu trabalho curricular, o seu trabalho do ano letivo, ele já faz uma análise prévia desse aluno, lançando sobre ele as suas expectativas, as suas experiências, os seus objetivos, antes mesmo da chegada do aluno à sala de aula. Então, esse aluno, mesmo sem ter sido ainda conhecido pelo professor, ele já foi avaliado. E ele já foi avaliado sob a perspectiva, sob o olhar do professor. Se nós dermos andamento à leitura do capítulo, nós vamos perceber que a autora, Jussara Hoffmann, faz uma crítica à avaliação inicial, à sondagem inicial feita pelos professores e que faz uma crítica também aos exames pré-admissionais, sejam eles em qual grau for feito esse exame pré-admissional. Ela diz que isso se traduz ou pode se traduzir em um pré-conceito, em um conceito prévio do aluno, o que pode prejudicar de antemão a avaliação que deverá ser feita posteriormente desse aluno. Sob essa crítica que ela faz a essa sondagem inicial, a esses testes iniciais, nós voltaremos a esse tema um pouco mais tarde, quando estivermos concluindo essa nossa conversa. É interessante ressaltar
que a autora também faz uma diferenciação entre condições prévias e concepções prévias. Embora pareçam palavras bem análogas, ela consegue deixar bem claro que as concepções prévias, elas são espontâneas e intuitivas. Elas partem do aluno dessa concepção que ele já tem, que ele já traz do conhecimento prévio que ele adquiriu, muitas vezes, fora da sala de aula, no seu meio, no seu ambiente, na sua família. E as condições prévias levam ao diálogo, à mediação, à avaliação mediadora. E essa experiência do aluno, para que essa avaliação mediadora possa realmente ser clara e precisa, ela precisa partir de uma aprendizagem significativa para o aluno. Só quando essa aprendizagem tem sentido para o aluno, é possível ao professor fazer a avaliação mediadora. Muito embora essa avaliação mediadora, ela vai passar por alguns entraves. São os entraves das estratégias. O professor precisa adequar as suas estratégias. As orientações, às vezes a orientação dada ao aluno não é a orientação que o aluno percebe, não é a orientação que o aluno chega a compreender. A interpretação pode acontecer da mesma coisa. A informação dada é uma e a interpretação recebida é outra. O ouvir, o intervir e principalmente a postura afetiva. Então toda mediação, ela provoca uma reação. Por isso eu preciso ter um conhecimento dessa individualidade do meu aluno para que eu possa fazer essa intervenção. Bom, sem mais delongas, esse capítulo ele é bem enriquecedor, ele daria um debate bem mais profundo, mas talvez esse não seja o momento apropriado. Então vamos partir para a nossa conclusão. Nessa nossa conclusão, eu quero voltar à crítica feita pela autora sobre as sondagens iniciais. Eu particularmente apoio e gosto muito dessa sondagem inicial. Por quê? Porque ela vai direcionar, pelo menos no primeiro instante, o trabalho do professor. É ela que vai ditar o que o professor, a conduta do professor, o que ele vai precisar fazer, de onde ele pode sair, o ponto de partida. Então eu gosto desse diagnóstico inicial, porque ele dá ao professor a oportunidade de pensar no primeiro instante sobre a turma, de fazer um conhecimento prévio dessa turma. Isso não quer dizer que ele vai ficar preso a esse diagnóstico inicial. Ele é somente como o próprio nome diz, o início, o que vai ditar a rota que o professor deve seguir. Então, na nossa conclusão, nós podemos dizer que a avaliação ela é um processo individual. Uma vez, como foi dito anteriormente, este aluno também é um ser único e integral. Ela deve ser processual, ou seja, ela não pode estar presa a um momento estanque. Ela deve ser feita no decorrer do processo, em várias etapas, em várias situações. E ela deve ser contínua, ela não deve se restringir àquele momento, àquele ano letivo. Uma vez que o conhecimento é contínuo, essa avaliação necessita também ser contínua. E ela precisa ser diferenciada, ou seja, ela precisa ser baseada nas diferenças individuais que cada aluno possui, que cada educando possui. E ela precisa ser também diversificada, pois que assim ela vai dar oportunidade a todos os alunos de serem analisados sob diversas óticas. E essa avaliação ela pressupõe objetivos, instrumentos, tempo, observação, articulação e, sobretudo, uma postura afetiva. Quando nós juntamos todos esses termos, todas essas situações, objetivo, instrumento, tempo, observação, articulação, postura afetiva, nós teremos o caminhar junto. É neste momento, usando todas essas situações, que o professor vai poder caminhar junto. Então, concluindo,
uma avaliação, ela só vai ser produtiva, ela só vai obter resultados se ela tiver como foco a intervenção. Avaliar pressupõe intervir. A avaliação, ela deve ser feita com o objetivo de intervenção. Se a avaliação for feita simplesmente pelo fato de mostrar um número, ela não vai atingir o objetivo. A avaliação que nós temos hoje deveria ser, ou é a mesma avaliação que nós tivemos há 10, 15 anos passados? Se nós pararmos um pouquinho para pensarmos, nós vamos ver que aquela avaliação feita há alguns anos atrás era uma avaliação cujo objetivo era dar um resultado final. E esse resultado, ele trazia apreensão, muitas das vezes, para o aluno, para o pai do aluno e para o professor. Essa avaliação, ela era classificatória, ela era qualitativa. Quando eu digo era, implica em dizer que ela não deve mais ser, embora nós saibamos que isso ainda aconteça. Essa avaliação feita anteriormente, ela trazia, às vezes, dependendo da situação do aluno, ela trazia angústia para o aluno, trazia angústia para a família e trazia angústia para o professor. Por isso que hoje o nosso foco deve ser na avaliação mediadora, na avaliação interventiva. Avaliar para intervir. Avaliação mediadora em tempos de pandemia. Nós não poderíamos encerrar esse vídeo, esse diálogo, essa conversa, sem focarmos nesse assunto. No momento atual, em que nós estamos vivendo o novo, o desconhecido, nunca o olhar do professor precisou estar tão voltado para a individualidade. Quem é esse aluno? Onde ele está inserido? Qual a sua condição social? Qual o contexto em que ele está vivendo? Isso só vai ser possível se eu tiver um olhar sensível, uma postura afetiva, um caminhar junto com esse aluno. Neste momento de pandemia, de conhecimentos que nós estamos adquirindo ao longo do caminho, nunca a avaliação mediadora, a avaliação para intervenção foi tão necessária. É nesse momento que nós temos que ter a nossa postura afetiva, a nossa intervenção, a nossa avaliação com foco no aluno, com foco na individualidade, com foco nas diferenças pessoais, com foco na situação, na condição e no contexto. Hoje eu preciso saber, conhecer quem é esse aluno. Esse aluno que algumas das vezes ele nem chegou a ter contato com o professor. Ele não teve aquele conhecimento olho a olho com o professor. Alguns alunos, algumas turmas, algumas escolas tiveram a sua inicialização, o seu começo de ano letivo pós-pandemia. Alguns professores chegaram na escola pós-pandemia. Então, o contato que ele teve com esse aluno foi simplesmente através das mídias sociais. E é nesse momento que o professor precisa mais e mais buscar conhecer esse aluno. Só assim ele vai ter sucesso, ele vai conseguir chegar ao final do ano letivo com uma avaliação um pouco mais próxima da realidade, da individualidade do aluno. Então, nesse momento, a avaliar para intervir, a avaliação para intervenção, o tripé, ação, reflexão, ação. Ou seja,
eu tenho uma ação pedagógica que vai ocorrer sobre esse aluno. Eu preciso refletir sobre como foi essa ação pedagógica sobre esse aluno e eu preciso ter uma nova ação pedagógica. Então, o tripé, ação, reflexão, ação, ele precisa ser uma constante no momento atual do professor, na vida do professor. E a avaliação para intervenção, a avaliação mediadora precisa ser também uma constante no dia a dia do professor. Olá, Suzane, tudo bem? Olá, tudo bem? Suzane, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua experiência negativa na infância, na questão da aprendizagem. Você pode falar pra gente? Sim, posso sim. Quando eu tinha 7 anos de idade, né, na minha primeira fase escolar, infelizmente eu tive um problema com a matemática. E na sala de aula, infelizmente, tive uma professora que não era muito paciente em nos ensinar e passei por um processo de recuperação, um momento de fase de recuperação. Ela falava muito para mim: você não aprende, você não está conseguindo aprender, você é burra. E isso me trouxe um grande bloqueio na minha vida acadêmica. Entendi. E você pode falar um pouquinho pra gente como ficou as suas emoções, ou como ficavam as suas emoções no momento que ela te chamava de burra? Como você se sentia? Olha, eu me sentia muito ruim, me sentia incapaz de realizar aquela tarefa, aquele conteúdo. No momento me vinha aquele bloqueio e me sentia ruim, péssima e incapaz de realizar. Houve um momento que você contou pra mim que você encontrou uma professora que agia totalmente diferente. Você poderia falar sobre esse momento e a importância que teve pra você? Sim, no meu caminhar acadêmico, eu conheci uma professora excelente que trabalhava de uma forma completamente diferente. Então, ela me ensinou de uma forma diferente a matemática. Foi aí que teve uma transformação no meu aprendizado. Eu aprendi de uma forma diferente a matemática. Isso aí me trouxe uma confiança e me trouxe de volta o sentimento de capacidade de realizar e de ir além no conhecimento. Entendi. E hoje a sua profissão qual é? Sou pedagoga. Pedagoga. E se você pudesse falar em uma frase algo para essa professora, o que você falaria para ela, essa professora que te ajudou positivamente? Olha, eu falaria para ela que ela fez uma grande diferença na minha vida, que sou muito grata e guardo assim com muito orgulho do que eu tenho aprendido positivamente com ela e que ela me ajudou muito, tem me ajudado muito nesse desbloqueio, posso dizer. Ela reverteu esse bloqueio de negatividade para positividade. Muito bom, Suzane. Muito obrigada pelo seu depoimento, tá bom? Eu que agradeço. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela experiência maravilhosa que você teve na sua infância com seu professor de educação física. Então, esse é um professor que eu nunca esqueci, o nome dele é Leandro, e eu me lembro que ele passava várias atividades pra gente em quadra, contando a história dos esportes, e ele pedia sempre pra gente relatar um diário, né, de como tinha sido aquela aula, o que a gente tinha sentido. E como é que você e seus colegas se sentiram mediante essa tarefa? Então, num primeiro momento, ninguém gostou dessa ideia, né? Porque a gente pensava, educação física, por que a gente vai relatar, né? Pra que fazer diário? Então, num primeiro momento não foi bacana. E depois, como você se sentiu sendo aluna desse professor que fez essa tarefa tão especial? Não, depois eu me senti muito amada, assim, tanto que ele é um professor de educação física, né, eu nunca esqueci, assim, eu tive outros professores que marcaram a minha trajetória acadêmica, mas não como esse professor, porque eu sentia que ele queria trazer mesmo os alunos para perto dele, né, e encontrou essa forma do diário, uma forma de avaliação também, né, não só com aquela nota. Excelente. E se você pudesse dizer algo para esse professor, até como homenagem, o que você falaria para ele? Muito obrigada. Ele foi fundamental, assim, nessa caminhada.
Só tenho a agradecer. Que bom, Ana. Muito obrigada por esse depoimento. Foi um arraso. Olá, Helder, tudo bem? Tudo. Então, Helder, você contou pra gente que você teve uma dificuldade de aprendizagem na infância. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Hoje eu entendo que eu tinha era hiperatividade. O ano era 1994 e naquela época o acesso a recursos terapêuticos era muito difícil. Eu vim de um contexto familiar bastante bagunçado pela questão do alcoolismo. E em 1994 eu entrei no colégio e não aprendi a ler e nem a escrever. Eu era muito hiperativo, não conseguia parar, não conseguia me concentrar, prestar atenção. E eu criava uma desordem na sala de aula. Entendi. E por quantos professores você passou? Durante esse ano, eu passei por 3 turmas em períodos diferentes. 2 professores pela manhã e uma professora no período da tarde. E todos desistiram de mim. Uma dessas professoras chegou a dizer que eu tinha deficiência intelectual, porque eu não aprendia. Entendi. E quando você ouviu isso, que provavelmente você deve ter ouvido ela falar, como você se sentiu? Eu não sabia do que se tratava, deficiência intelectual. Porém, eu me senti excluído da turma. Eu já me senti diferente da turma, porque eu não conseguia aprender a ler e escrever. E por várias vezes, essa professora que disse que eu tinha deficiência intelectual, ela me colocava de castigo. Tinha um cantinho do pensamento. Naquela época não chamado cantinho do pensamento, mas era o castigo mesmo. Ela não podia me bater, mas me colocava para ler e eu não conseguia ler, me colocava para fazer alguma atividade no quadro e eu não conseguia fazer, e ela me expunha para toda a turma e me colocava nesse cantinho. Entendi. E você também me falou que houve um período na sua vida que veio uma professora excelente que mudou essa história. Conta um pouquinho sobre essa história pra gente. Nesse mesmo ano, já no final do ano, acredito que faltando 5 meses para o término do ano, eu fui mudado novamente de turma e fui para uma turma, e o nome dessa professora era Ieda Lins. E quando eu cheguei na turma dela, eu já cheguei com aquele diagnóstico, né? Já cheguei rotulado. É o aluno problema que não tem jeito. Essa professora ela teve um olhar diferente, chamou os meus pais para conversarem e fez um trabalho pedagógico no qual no final do ano eu sabia ler e escrever. Nossa, excelente. Helder, se a professora estivesse aqui na sua frente, o que você diria para ela como agradecimento? Se essa professora estivesse hoje na minha frente, eu diria para ela muito obrigado por não ter desistido de mim. E você, hoje, qual a sua profissão, Helder? Eu decidi ser professor por conta dela, porque eu acredito que o olhar pedagógico, o olhar humano e a utilização da pedagogia, ela pode construir pessoas melhores. Ótimo, Helder, seu depoimento foi maravilhoso, parabéns e que Deus te abençoe. Eu sou a pessoa de quem o Helder falou, a professora Ieda Lins, hoje aposentada. Como ele falou, deu muito trabalho para as outras professoras. Portanto, quando ele chegou em minha sala, eu percebi que ele ia me trazer um pouco de trabalho. Mas a seguir, eu percebi que ele era inteligente. Para mim, ele era um diamante que precisava ser lapidado. Logo, fiz uma análise e vi que ele faltava leitura fluente, interpretação de texto e matemática. Comecei a atendê-lo individualmente e com muita paciência. Quando ele estava nervoso, eu deixava tudo que eu tinha para fazer e ia conversar com ele. Imediatamente ele ficava calmo e fazia as atividades. Para mim foi gratificante, porque eu vi que eu estava conseguindo um resultado satisfatório. Hoje ele é esse rapaz simpático, sabe se expressar muito bem, é dedicado em tudo que ele faz. Eu me orgulho desse garotão, que tem um coração bom e é uma pessoa extremamente boa.